Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco ainda sobre as infecções em pequenos animais. A gente conversou com vocês já sobre as infecções de bexiga e as infecções uterinas nas cadelas. E hoje a gente queria conversar com vocês um pouco de um apanhado da infecção e da parte não infecciosa. A gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a próstata do cão. Ou seja, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre os cães machos. Não é tão comum, tá, gente, que nós atendamos prostatite em pequenos animais. Em geral, as alterações prostáticas em pequenos animais, elas costumam ser hiperplásicas, ou seja, hiperplasias prostáticas, e elas são benignas. E além de elas serem benignas, elas geralmente respondem ao hormônio, à testosterona. E com isso, vai ser muito comum que quando vocês levem o cão de vocês para atendimento e durante o exame ultrassonográfico o médico veterinário fale, olha, apresenta um aumento prostático, apresenta um aumento de volume prostático, existe uma indicação de castração. Então é por isso que nesse momento o veterinário vai falar para vocês da castração, porque a hiperplasia prostática benigna, ela responde bem ao procedimento de orquiectomia, que é a castração. E esses pacientes, pessoal, que eventualmente passem por uma orquiectomia, eles acabam tendo uma vida relativamente normal. A gente tem que se preocupar bastante em relação à atividade física. Não pode ser um paciente que deixe de ter atividade física. Vocês têm que estimular a atividade física para que ele não perca massa magra, para que ele não engorde. Mas o foco não é esse. O foco é que a gente entenda que outras afecções podem gerar aumento de volume prostático. Geralmente, hiperplasia prostática benigna, quando a gente palpa, faz a palpação retal do cão, a gente sente ela simétrica. Já existem duas outras possibilidades que podem aumentar o volume prostático, só que não necessariamente de maneira simétrica. Uma delas são as infecções prostáticas, as prostatites. Pacientes que apresentem prostatite, é muito importante que nós, médicos veterinários, avaliemos ele como um todo, porque uma das possibilidades que pode gerar esse tipo de alteração em cães machos é a brucelose. E essa afecção também, por conta da prostatite, pode gerar algumas alterações em corpos vertebrais, principalmente em região lombosacral, que é o que a gente chama de discoespondilite, que é o que a gente vai conversar lá na frente com vocês. Mas as infecções prostáticas, elas podem gerar infecções loco-regionais nas vértebras, como a discoespondilite e a brucelose. Caso o seu cão ele seja diagnosticado e feche com brucelose, é muito importante que se chegue a um determinado diagnóstico, porque se trata de uma zoonose. Então, a infecção prostática ela é conhecida como prostatite. O tratamento da prostatite é bastante complexo, demora muito tempo com tratamento antibiótico para um adequado tratamento, tá bom? Mas é necessário. Além disso, existe outra afecção prostática que gera aumento prostático, geralmente não de maneira simétrica, que é o tumor prostático. Então a próstata também é uma região em que a gente pode ter o aparecimento de algum tipo de tumor, tá bom, pessoal? Então a gente deve se preocupar bastante com os aumentos de volumes prostáticos, com a hiperplasia prostática benigna, cujo tratamento geralmente é a castração, com as prostatites, que muitas vezes você vai ter que ter um diferencial importante relacionado às zoonoses, como a brucelose, e também as infecções prostáticas não associadas a esse tipo de afecção. E por último, as neoplasias prostáticas, tá certo? Esse aumento de volume prostático, pessoal, pode gerar uma alteração ali próximo da região que vai para trás, bem próxima do ânus, que a gente chama de diafragma pélvico. Isso pode fazer com que os nossos pacientes, os meus pacientes, eles eventualmente, por lesão desse diafragma pélvico, eles tenham a herniação dos órgãos abdominais para a região perineal, que é o que a gente chama de hérnia perineal. Tá certo, pessoal? Então, nós temos algumas afecções prostáticas, uma delas cursando com as alterações do trato urogenital, da próstata, portanto, em cães machos. É claro que gato também pode ter algumas alterações nessa região de trato urinário, urogenital mais baixo, tá bom? Mas a maior casuística que a gente pega dessas alterações de trato urogenital mais baixo, mas de região bem hipogástrico, né, intrapélvico até, principalmente no cão, tá bom?
Lembrando que as alterações prostáticas infecciosas, elas determinam e elas precisam de um tratamento com antibiótico. Esse tratamento acaba sendo um pouco mais longo. Tá certo, pessoal? Então, a princípio é isso. Nos próximos vídeos a gente vai continuar conversando um pouquinho com vocês sobre os processos de infecção. Tá certo? Lembrando que seu cão ou seu gato apresentam qualquer sinal clínico, levem o seu médico veterinário de escolha. Nunca tentem fazer antibiótico terapia da sua cabeça. Por quê? Porque vocês podem gerar vocês podem gerar resistência aos antibióticos, resistência bacteriana. Tá certo, pessoal? Brigadão e até o próximo vídeo.